Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Vamos iniciar com uma história. A do vaso que retém e não dá. A do canal que dá e não retém. A da fonte que produz, dá e retém. E existem seres humanos, vaso, cuja única meta é armazenar conhecimentos, objetos, dinheiro. São aqueles que acreditam saber tudo o que há para saber, ter tudo o que há para ter e consideram a sua tarefa terminada quando concluíram o armazenamento. Não podem compartilhar sua alegria, nem pôr a serviço dos demais os seus talentos, nem sequer repartir conhecimento. São extraordinariamente estéreis, servidores do seu egoísmo, carcereiros de seu próprio potencial humano. Por outro lado, existem os seres humanos canal. São aqueles que passam a vida fazendo e fazendo coisas. Seu lema é produzir e produzir. Não são felizes se não realizam muitas atividades, e todas com pressa, sem perder um minuto de suas vidas. Acreditam estar a serviço dos demais, fruto de sua neurose produtiva, quando, na verdade, agir sem parar é o único modo que tem de acalmar suas carências. Dão, mas não retêm. Seguem dando e se sentem vazios. Mas também podemos encontrar seres humanos fonte, que são verdadeiros mananciais de vida, capazes de dar sem se esvaziar, de oferecer sua água sem terminarem secos. São aqueles que nos salpicam gotinhas de amor, confiança e otimismo, iluminando com o seu reflexo nossa própria vida. Com qual você se identifica? É um autor desconhecido essa história. Isso para iniciarmos o tema que escolhemos para hoje. Parábola dos talentos. E algumas bíblias também vêm com o nome de parábola das minas, né? A parábola das minas ou talento, é a mesma coisa, porque mina era uma moeda grega corrente daquela época, e é uma moeda de prata de 571 gramas, equivalente a 100 dracmas, que era o dinheiro também da época, ou a 60ª parte do talento. Então, isso é só uma observação, né? E a parábola do talento foi contada por Jesus, né? E está lá no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. E também está em Lucas, capítulo 19, de 11 a 27. E nós vamos dar uma resumida na parábola, né? Que é o que nos interessa. Ao Senhor deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente para a sua viagem, e aquele que recebeu 5 talentos ganhou outros 5, e aquele que recebeu 2 também dobrou os seus talentos. Já aquele que recebeu 1 talento, ele foi lá e enterrou o seu talento. E quando o homem voltou de viagem, foram prestar contas, né, dos talentos que haviam recebido, e a cada um ele disse, ao que deu 5 e ao que deu 2, né? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com o teu Senhor. Muito bom isso. E aquele que enterrou o seu talento, ele disse: mas por que você não pegou o talento e não depositou no banco, pelo menos, não é? Ele disse: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Em seguida ordenou: tire-lhe o talento, né, que tem, e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado,
e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quando nós lemos isso, nossa, parece injusto, não é? Fala, puxa vida, aquele não tinha nada e ainda foi dado ao outro. Mas tudo faz sentido quando a gente estuda a parábola, não é? Porque Deus deu a todos nós igualmente. Os talentos são os bens, os recursos materiais e espirituais que nos são concedidos pela misericórdia divina, para empregarmos em nosso próprio benefício, para nossa evolução e benefício de nosso próprio, em benefício de nós próprios, não é? E essa parábola dos talentos, ela nos mostra como proceder na nossa vida, tanto no aspecto material, moral e espiritual. Dentre as parábolas de Jesus, talvez esta seja uma das mais importantes, porque ela encerra uma séria advertência a todos nós, as oportunidades que Deus nos concedeu, a cada um de nós nessa encarnação. Porque somos todos filhos de Deus e Ele nos deu igualmente os seus dons. A uns deu 5, não é? A outros 2, de acordo com a capacidade que cada um tinha, porque Ele sabe que não podemos carregar mais aquilo que não conseguimos. Não adianta dar mais se não vamos conseguir carregar. Então, Ele nos dá todas as suas dádivas, a todos nós. Fortuna, dotes materiais, saúde, sabedoria, tempo, inteligência, mas quer que elas sejam cultivadas. A primeira que falamos, a fortuna, todos falam, fortuna, todos nós queremos. Será? Todas elas têm uma responsabilidade muito grande, não é? E nós almejamos aquilo pelas facilidades que vão nos trazer. Mas, se pensarmos bem, é isso que vamos analisar, então, nós necessitamos ser bons administradores de todos os talentos que Deus nos deu, desapegando-nos dos talentos recebidos e doando-os a quem necessitar, contribuindo para o progresso coletivo. Veja a nossa responsabilidade, não é? Esta parábola, ela quer nos conscientizar de uma lei muito importante, como a lei de causa e efeito, pela qual recebemos os talentos segundo as nossas capacidades demonstradas. Então, Deus criou todos os espíritos iguais. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, as mesmas oportunidades, capacidades para sermos felizes. Entretanto, na nossa caminhada evolutiva, nós usamos o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa evolução. Consequentemente, uns erram mais que outros. Assim, nos tornamos devedores. Então, ficamos com a liberdade cerceada, quer dizer, aparada, até conseguirmos ressarcir, nos corrigir a nós mesmos, não é? A oportunidade que Deus nos dá, porque Ele nos deu e não aproveitamos. Então, Deus misericordioso como é, nos dá essa oportunidade a cada encarnação de melhorarmos cada vez mais. Então, não nos preocupemos com a quantidade de talentos que os outros têm. Receberam, pois eles foram merecedores por ter sido mais ativos que nós, né? Em algum momento, negligenciamos, em algum momento, por nossa livre escolha, porque a porta larga ela é muito atrativa, é a porta da sedução, a porta da perdição, não é? Então, vamos lá ressarcir aquilo que não fizemos muito bem. Vamos cultivar mais a nossa inteligência e vamos ser mais desprendidos dos bens materiais e vamos ser mais previdentes, mais leais, mais honestos, mais caridosos e aí sim vamos receber maiores dádivas, com maior liberdade, porque, como nos diz na parábola, a quem muito foi dado, muito será pedido. Tem essa outra responsabilidade também. Então, Deus, em sua sabedoria infinita, distribui os bens
de maneira diferente, dando a cada criatura somente aquilo que ela é capaz de gerir, para que não se endivide mais ainda, pois se enterrarem esses dons, ficarão ainda em pior situação. Veja só a misericórdia de Deus como está presente nessa parábola belíssima, não é? Então não temos nada que reclamar. Se recebemos apenas poucos talentos, não faz mal. Vamos nos empenhar para desenvolvê-los e recebermos, ainda nessa encarnação, outros mais. Porque para nós somente caberá aos acréscimos que fizermos dos talentos recebidos. Então, essa é a oportunidade, essa é a chance. Vamos aproveitar. Não deixemos que o medo nos paralise e com isso enterremos o nosso talento, que foi o que o homem da parábola fez, não é? Vamos trabalhar com boa vontade, com ânimo, com coragem, com alegria, com determinação, compreensão, com fé realmente verdadeira, acreditando em Deus, depositando toda a confiança em Deus. E assim nós vamos produzir mais e criar novos créditos na contabilidade divina, ainda nessa encarnação. É a nossa chance maior e Ele nos dá essa oportunidade. Como nos disse Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22. Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. E Paulo foi e é um exemplo de servo bom e fiel e multiplicador de talentos. Então, nós também temos essa condição de multiplicar todos esses talentos aí sem medos. Vamos confiar, termos fé. André Luiz, no livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier, nos diz na lição 132, ele nos fala sobre esses medos, não é? E nos recomenda: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorize à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor, e não vai servir para nós também, né? Então, não existe uma só criatura que não possua um talento. Todos nós possuímos. Mesmo aquelas que se julgam miseráveis, se procurarem dentro de si, nas suas aptidões e capacidades, verão que não são tão infelizes quanto se julgam. Pelo contrário, possuem um lar, filhos saudáveis, ouvem e veem perfeitamente, possuem pernas e braços também perfeitos, boas condições de servir ao semelhante ou de trabalhar. Outros ainda dispõem de tempo que aproveitam às vezes mal, não é? Ou possuem dons adormecidos, não despertaram ainda, aos quais, se cultivados sem temores, muito poderão frutificar ainda nessa encarnação. Necessário é darmos o primeiro impulso, termos o desejo de melhorar, de vencer, para que o Pai nos abra novas oportunidades. Movimentando o pouco que temos, nós conseguiremos dobrar os nossos talentos e assim seremos merecedores das dádivas divinas, por provarmos a nossa capacidade. Iremos alcançando condições ideais de vida, de saúde, de melhores posições e até fortunas, se estiver na nossa programação reencarnatória, pois ao nos doarmos, estaremos nos despojando de tudo que é nocivo que havia dentro de nós, ou como orgulho, egoísmo, vaidades, desonestidade, apego e muitos outros maus hábitos, sublimando então os nossos sentimentos cada vez mais, não é? Deus não exigirá de nós nada além das possibilidades que temos, mas apenas que nos empenhemos com boa vontade, com perseverança, com fé,
procurando alcançar maior progresso, tanto no sentido material como no sentido espiritual e moral, para nós, os que nos rodeiam e para o mundo todo, porque vamos expandir esses talentos. Então é preciso que digamos: Senhor, os talentos que enterrei no passado, aqui estão, mesmo que os tenhamos que desenterrar com grande dificuldade. Para Deus só será considerado realmente nosso os juros, né? Aquilo que criarmos com os frutos que produzirmos. Então procuremos criar condições melhores para nós e para o nosso semelhante também. Se ocuparmos altas posições, donos de grandes fortunas, ou mesmo se temos condições proporcionais de um ganho, não é? Vamos também saber bem dividir com o nosso próximo. Não usemos só para nós, para os nossos, egoisticamente. Aprendamos a dividir, né? Usemos a nossa capacidade com sabedoria, com inteligência e autoridade para o bem, melhorando assim as condições de trabalho, de saúde, educação daqueles que sofrem, estimulando-os também ao progresso material e espiritual. Essa é uma grande dádiva, não é? Não basta voltarmos exatamente como aqui chegamos. Não basta não praticar. É preciso que façamos o bem, aproveitando todas as oportunidades que a vida nos oferece, para que possamos dobrar os talentos a nós confiados, que possamos ouvir o Senhor dizer: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, também o serás no muito. Entra na alegria do Senhor. Que sejamos a fonte, né? Como na nossa história que começamos lá no início, não é? Que produz, que dá e que retém. Então, vamos encerrar com uma frase de Paulo Alves Godoy. O cristão deve viver no mundo nunca se contaminando com seus erros, mas transmitindo as suas qualidades nobres. Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos envolver hoje e sempre.